Tome café com o presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha que shake maravilhoso. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Ângela. Bom dia, Bárbara. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia, Claudinei. Bem-vinda, Sheila. Bem-vindo, Renato Simon. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Mariano. Bem-vinda, Gisele. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Bem-vinda, Alessandra. Vou chegando, galerinha. 7 horas em ponto. Deixa eu tomar logo o meu shake control. Hoje está sendo shake para o presidente. Você já tomou seu shake hoje? 7 horas em ponto. Toma logo o seu shake. Que hoje vai ser um dia muito abençoado. Eu queria que você tomasse posse e acreditasse que o dia de hoje, data esta, momento este, tempo este, inclusive nós vamos falar de tempo hoje. Tempo este que nunca mais volta, nunca mais se repete. E a gente precisa fazer do dia de hoje aquele dia que vai marcar a nossa vida. Já imaginou daqui a 20 anos, 30 anos, você falando assim, ó, e minha vida mudou mesmo, o rumo foi no dia 8 de maio de 2024, quando eu fiz isso, quando eu tomei essa decisão, quando eu encontrei essa pessoa, quando eu fiz essa aplicação, quando eu entreguei um convite. Eu não sei o que você vai fazer hoje, mas eu queria que o dia de hoje, esse tempo de hoje, ficasse marcado na sua vida. Porque a gente não pode perder. Tem coisas que a gente não recupera nada, nunca mais. E tempo é uma dessas que a gente não recupera nunca mais. Então, vamos começar. A gente começou com louvor. O louvor diz que grandes coisas estão por vir, né? Que grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Não falou que é lá na rua, não falou que é no STS, falou que é aqui nesse lugar. E eu acredito que a partir dessas lives vão sair muitas guetes, muitos milionários, muitos presidentes, muitos clubes de fundadores e muitos chairmans. Eu queria que você acreditasse nisso. E deixa eu dizer para você, não precisa de ir muito longe não. Aí na sua região aí de 100, 200, 300 quilômetros de onde você mora hoje, é possível você construir um negócio mega power milionário. Eu queria que você acreditasse nisso, tomasse posse disso, tivesse fé cega nisso, porque é verdade. Não é que eu tô falando da boca para fora não, porque existem histórias assim. Beleza? Vamos lá. Galera, eu tenho uma bíblia, né, de estudos. E eu achei nessa bíblia aqui um evento que eu fiz, galera. Olha, um evento que eu fiz, eu era milionário na Herbalife ainda, 2 de junho de 2005. 2 de junho de 2005, no ano de 2005 eu era milionário na Herbalife e eu fiz um evento e essa era a flyer do evento, ó. Olha se pode um negócio desse, guardadinha aqui, ó, guardadinha aqui na minha Bíblia, abençoando. Deixa eu dizer uma coisinha para você. O versículo bíblico hoje está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19.
e diz o seguinte, capítulo 1, versículo 19 de Tiago, diz o seguinte: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, né? Meu amigo Márcio Viana, você deu um show aqui ontem. Você, cara, é o cara, Márcio Viana. Rapaz, você é uma lenda. O que eu recebi de mensagens de vários presidentes da Herbalife falando, cara, o cara é muito bom, o cara tá pronto. Aí eu falei, não, tá faltando 3 meses de 200 mil pontos, não tá pronto ainda. Quase pronto, tá faltando só os pontos. Deixa eu dizer uma coisinha para você que tá aqui nessa live. O texto bíblico, ele fala que a gente precisa estar pronto para ouvir, a gente precisa ser tardio para falar e tardio para irar. O que você faz na sua vida quando algo te tira do sério? Uma pessoa te magoa, né? Hoje de manhã eu estava vendo uma postagem aí do Pablo Marçal, né? E alguém falou mal dele lá na TV e ele metendo o pau. O cara se ira muito rápido, o Pablo Marçal. Eu gosto dele, mas o cara se ira muito rápido. E deixa eu dizer uma coisa pra você. Você se explode? Você consegue controlar suas emoções? Eu não sei se você já leu um livro, mas eu li um livro. Eu tenho um livro aqui. Deixa eu ver se esse livro tá aqui. Esse livro é do Abraham Lincoln. Não sei se o meu livro do Abraham Lincoln tá aqui, mas eu tenho um livro do Abraham Lincoln que ele tá em algum lugar. Não sei. Eu tenho um livro do Abraham Lincoln, a história do Abraham Lincoln, e na história do Abraham Lincoln, diz que o Abraham Lincoln, o que ele fazia? Ele, quando alguém ofendia ele, quando alguém magoava, ele pegava um bloquinho de nota dele, ele escrevia uma carta para aquela pessoa, falando tudo o que ele estava pensando daquela pessoa, xingando a pessoa, falava tudo. Assim, debulhava o pau mesmo, escrevendo na carta. Só que ele não mandava a carta não, né? Ele pegava a carta, deixava lá. Quando a raiva passava, o que o Abraham Lincoln fazia? Ele nunca assinava aquela carta, ele só escrevia, não assinava, e depois ele não mandava a carta. Então, ou seja, esse exemplo ensina para mim e para você sobre a gente ter domínio próprio, né? Porque muitas vezes o nosso ego fala mais alto, né? E a gente quer colocar os nossos pensamentos para fora de qualquer maneira, a gente não pensa no que a gente vai falar, aquele pensamento de, eu não vou levar desaforo para casa, bateu, levou, né? Pagar com a mesma moeda. Mas não é isso que Jesus ensina pra gente. Jesus ensina que se alguém te bater numa face, que você dê a outra face. E eu queria que você, nesse dia de hoje, tá? Como eu disse que é um dia único, pode ser que a partir de hoje você vai criar um novo hábito na sua vida. Que hábito é esse, Wellington? É o hábito de pensar 2 vezes antes de responder, contar até 10 antes de responder. E Jesus não ensina isso quando ele fala que quando alguém te bater numa face, que você dê a outra face. Quando alguém te tirar algo de você, você dê a túnica. E eu quero pedir para você que nesse dia, peça a Deus, para que Deus possa te dar esse domínio, né? Domínio próprio, para que você consiga enfrentar situações do dia a dia, sem conflito, e que você possa se dedicar a se aprimorar, a melhorar uma pessoa cada dia melhor. Deixa eu te falar com você, o que você não pode é que na hora do calor humano, na hora que você tá com raiva, a sua mulher falou alguma coisa. Sabe o que a maioria dos casais separam? É porque quando começa a brigar, um começa a falar, um outro falar, aí um ofende o outro, lembra de coisa de 10, mulher então principalmente, né? Lembra de coisa de 15 anos atrás, 20 anos atrás, e aí acaba e que aquilo ali desemboca numa confusão, numa separação de casamento. Por quê? Porque faltou respeito ali. Então, pense na hora, respire fundo, né? Eu não sei se você vai fazer como Abraham Lincoln, que escrevia uma carta e depois não enviava aquela carta, mas usa a estratégia que você preferir, mas o importante é que você não responda na hora que você for ofendido. Na hora que você estiver nervoso, na hora que você estiver estressado, não continue um assunto. É melhor que você saia de onde você esteja e vá para outro lugar descansar, arejar a cabeça. Só não vai para o boteco beber, né? Lógico, né? Mas vai para outro lugar, vai para uma igreja, vai escutar um louvor, fica dentro do carro, põe um louvor ali no fone de ouvido, ouça alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa. Toda verdade, mesmo que seja verdade, que você diz para alguém sem amor, perde a razão.
Na vida, anota um negócio aí. Anota um negócio, treinamento para quem já tem mais de 30 anos de casado. Anota aí. No casamento, ou você tem razão ou você é feliz. Vou falar para quem não entendeu. No casamento, ou você tem razão ou você é feliz. Todas as vezes que o Wellington Artuso quis ter razão, me ferrei. Foi briga, foi confusão. Ah, você e a Tatiane brigam? Brigamos. No mínimo umas 3, 4 vezes por dia. No mínimo 3, 4 vezes por dia. Galera, se você faz parte, se você é casada ou casado e não briga com a sua esposa, é porque vocês nem conversam mais, sabia? Vocês nem conversam mais. Vocês já estão, bem dizer assim, dormindo em cama separada. Vocês são inimigos, até dormem junto, né? Muita gente fala assim, ó, eu com minha mulher, eu resolvo os problemas na cama. Meu irmão, na cama não é para resolver problema não. Na cama é para comemorar. Anota aí, na cama não é para resolver problema. Na cama é para comemorar. O que você precisa resolver o problema antes, na sala, na cozinha, em qualquer lugar. Mas não na cama. Então deixa eu dizer para você, toda vez mesmo que você tenha razão, né, e você quer falar algo, não fala na hora que você estiver aquecido não, porque isso aí vai dar confusão no futuro, beleza? Então só pra gente encerrar esses primeiros minutinhos de live nosso, a renovação que às vezes você está querendo na sua vida, né, a mudança que você está querendo na sua vida, às vezes você precisa, tem que pensar 2 vezes antes de falar as coisas. Eu sou muito impulsivo, eu sou uma pessoa impulsiva, então a gente tem que pensar muito nisso, beleza? Live de hoje, live número 1075, né? A live do YouTube, a do Márcio Viana já subiu ontem para o YouTube. Assista lá, galera, começa a seguir o perfil do YouTube, né? Coloca lá, comenta, curte, só para o YouTube entregar isso para mais pessoas. Frase do dia, já que a Cíntia já pediu frase do dia, anota aí. A frase do dia é a seguinte: amar ao próximo se torna mais fácil quando você ama a si mesmo. Amar ao próximo torna-se mais fácil quando você ama a si mesmo. Galera, ontem eu tava pensando, né, que essas lives de quarta-feira, é importante a gente ficar claro isso, as lives de quarta-feira são lives voltadas para a chamada saindo da obesidade cerebral. Para a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu um dia na nossa vida, entrou na nossa mente, isso está aqui dentro, a gente precisa colocar isso em prática, tá? E antes de eu falar disso, deixa eu falar de outra coisa aqui. Eu sei que hoje está todo mundo impactado com o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? Uma tragédia monstruosa, e eu mesmo ajudei instituição carente. Depois uma pessoa pediu para tia dele que mora lá, que estava desabrigada, eu ajudei. Aí ontem, galera, eu recebo um vídeo de uma pessoa que está todo dia na nossa live. Todos os dias a pessoa está aqui na nossa live, e já tem uma semana que eu não vejo ela aqui nas lives, e eu nem tinha percebido, olha. E ontem eu recebi um vídeo dessa pessoa, nem foi ele que me mandou, alguém me mandou o vídeo dele, o Daniel Crichel. Daniel Crichel tá todo dia aqui, comenta, já falou nas lives. Galera, 100% da casa do Daniel Crichel foi encoberta. Eles tiveram que ser resgatados. Perderam 100% tudo, inclusive acho que o espaço dele era na casa dele. Então deixa eu dizer pra você, eu sei que a gente pode ajudar todo mundo, muita gente pode ajudar todo mundo, mas se eu puder dar uma dica pra você, comece a procurar se distribuidores da Herbalife, ou você que não é da Herbalife, algum conhecido seu mora lá no Rio Grande do Sul. Se você tem algum contato no Rio Grande do Sul, na sua agenda de telefone, conhece alguém, manda uma mensagem pra pessoa: ei, como que você tá? Tá tudo bem? Se a pessoa fala assim: não, tá, cara, eu fui assim, tô arrasado. O Daniel, ele teve que sair de casa resgatado, porque ele não tinha como sair de casa. Então, ou seja, sugestão minha, já que a gente vai, igual o Claudinei aí tá falando, a minha prima mora lá, a Jerusa encontrou com o Daniel na extravagância. O Daniel perdeu 100%, a casa ficou toda submersa. Então, já que a gente vai ajudar, vão ajudar quem a gente conhece, beleza? Então fica essa dica aí, se você puder ajudar quem está precisando, que for da Herbalife, melhor. Ah, Wellington, mas eu não trabalho com Herbalife, não sou da Herbalife, está assistindo a live aqui.
faz uma coisa, você procura saber alguém que você conhece, algum parente, algum amigo, alguém lá, beleza? Galerinha, deixa eu dizer pra vocês, hoje eu queria falar sobre tempo, tá? Por que sobre tempo, Wellington? Porque a gente às vezes acaba desperdiçando o nosso tempo com algo que não está levando a gente para realizar os nossos objetivos, os nossos sonhos. E hoje de manhã, né, eu lembro que eu já tinha lido há muito tempo, né, um poema do Mário Quintana, né, que fala sobre o tempo. E a gente vai começar logo com esse poema aqui, sabia? A página do YouTube é Wellington Artuso, só isso, Wellington Artuso. No poema do Mário Quintana diz que a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Ele diz que quando se vê, já são 6 horas da tarde. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se fosse me dado um dia, outra oportunidade, nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada de dias e horas inúteis. Seguraria o amor que está na minha frente e diria que eu amo. Qual a última vez que você disse para o amor da sua vida que você ama, para o seu filho, para a sua esposa, para os seus amigos? E o Mário Quintana termina dizendo, e tem mais, não deixe de fazer algo do que gosta agora por falta de tempo. Não deixe de ter as pessoas ao seu lado por medo de ser feliz. A única coisa que terá falta se desse tempo que é infeliz, nunca mais voltará. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos aprender com o Mário Quintana, vamos. E eu quero dizer para você, você tem algo fantástico na sua vida chamado-se tempo. O tempo ele é muito precioso. E eu, você, Bill Gates, todo mundo, Anthony Robbins, todo mundo temos o mesmo tempo. Tô vendo aí a Paloma. Paloma é escritora, viu, galera? Paloma é escritora de poemas. Parabéns, Paloma. O tempo, galera, o tempo ele é muito precioso. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu e você. Eu queria que você pegasse essa live de hoje. O objetivo dela é, saindo da obesidade cerebral, você pegasse o conteúdo dessa live de hoje e colocasse ela em prática. Vivesse ela até a próxima semana. De hoje até a próxima semana, quarta-feira, você vivesse essa live de hoje e praticasse esse tema, tá? A gente só... Galera, mete o dedo no aviãozinho aí pra gente bater logo 150 antes das 7h30, vamos? Deixa eu dizer pra você, todos nós fomos presenteados, é um presente, tá? Que nós recebemos todos os dias, 24 horas. Ninguém tem mais, ninguém tem menos, e às vezes por a gente saber que a gente tem 24 horas todos os dias, e que é certo que amanhã não vai ter 23 nem 22, a gente pega essas 24 horas e não trata elas do jeito que elas deviam ser tratadas. A gente não dá valor para elas, mas uma coisa eu te garanto, se você quer ter sucesso na vida, a gente precisa aprender a valorizar suas horas. Não sei o que você tem feito com suas horas, mas eu queria que você pensasse agora aqui. Essa é uma live para a gente pensar e depois colocar em prática. Pense nas suas horas, nas suas 24 horas, como algo extremamente precioso. Como se fosse uma joia, uma preciosidade que valesse milhões, né? Hoje eu estava ouvindo um áudio, né? Um vídeo do Laí Ribeiro. Ele falando, se você tivesse um cavalo puro sangue que valesse $1 milhão, como você trataria esse cavalo, né? E aí ele pergunta no final, quem vale mais, um cavalo de 1 milhão ou você? E a pergunta é como você está te tratando, como você está cuidando de você, como você está cuidando do seu corpo, né? Então, eu queria que você imaginasse que essas 24 horas fosse algo muito precioso. Agora, você, já que é algo precioso, que vale muito, imaginar que essas 24 horas valessem $10 milhões. E a pergunta é, para quem você daria essas horas? Você daria para qualquer inútil, para quem não te trata bem, para quem fala mal, para quem não te apoia? Para quem que você daria essas 24 horas?
Analisa no dia a dia como é que você tem gasto o seu tempo, já que eu estou falando que é uma joia preciosa, que é algo mais precioso que você tem na vida, né? Você está fazendo o quê? Como você tem gasto? Está gastando com fofoca? Está assistindo TV de programa que não te leva para lugar nenhum? Ou está assistindo a TV? Tá assistindo, não, estou assistindo The Chosen, uma série que eu tiro lá um tempinho para tirar. Opa, beleza, tá valendo a pena. Não, tô jogando videogame. Não, tô acompanhando a vida alheia nas redes sociais, passando ali stories, stalkeando os outros, vendo a vida dos outros ali para não me levar para lugar nenhum. Depois, eu queria que você se perguntasse por que você não tem tempo, não é verdade? Por que você não tem tempo? O que você está fazendo com o seu tempo? Por que a sua vida às vezes não vai para frente? Como é que você está utilizando essa joia preciosa que você tem, que é seu tempo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tempo você tem. Tempo eu tenho. Nós temos 24 horas iguais. Só que tem gente que produz muito mais que a gente nessas 24 horas. Todo mundo tem o seu tempo. A gente só precisa entender o que eu tenho feito com o meu tempo e descobrir como eu posso aproveitá-lo de uma maneira melhor, de uma forma inteligente, de uma forma construtiva. Se eu puder te dar um conselho, é que você precisa aprender. A gente tem que aprender uma coisa. Isso tem que ser muito claro. E se você puder escrever aí nos comentários, alguém escreva para mim aí. Em todo momento da sua vida, ou você está ganhando ou você está perdendo tempo. Em todo momento da sua vida. Neste momento agora, se o assunto é um assunto que te interessa, se você vai usar, você está ganhando tempo. Se eu estou falando para pessoas que vão usar esse conteúdo de hoje e vão aplicar na vida, eu estou ganhando tempo. Agora, se você está aqui, não vai usar esse conteúdo, e eu estou falando para quem não vai usar, você e eu estamos perdendo tempo. Mas é importante você entender, o tempo todo na nossa vida, que aprenda isso. Ou você está ganhando tempo, ou você está perdendo tempo. Nunca a gente empata o tempo, né? E eu não estou falando de bens materiais não, galera. Só de bens materiais não. Eu estou falando que é o que você é o que você desenvolve, é o que você aprende, é o que você parece às vezes. Eu estou ali assim, ó. Não, eu estou no meio termo, né? No meio termo, às vezes, que você não está indo nem para frente nem para trás. Não existe isso. Eu já falei para vocês várias vezes, né? Quando você está assim, ó, sobe e desce é um bom negócio, mas quando você só tá no pip, é um péssimo negócio, quer dizer que você morreu, tá se atrofiando, tá morrendo. Então deixa eu dizer pra você, se você não tem algo que te impulsiona, galera, aquele evento ontem à noite com o Eric Warren pôs a gente para pensar muitas vezes como é que nós estamos sendo os promotores do nosso negócio, como é que a gente está promovendo os nossos eventos. Agora, se você reclama, fica fofocando, envolve em conversas inúteis, em conversas negativas, você está atrofiando, você não está avançando, você não está indo para frente. Analisa o dia de ontem, quanto tempo você literalmente perdeu, jogou fora com conversa fiada, que não te levava para lugar nenhum. Às vezes, só está enchendo a sua cabeça com abobrinha, com coisa que não vai te levar a nada. Eu já te pedi, vou te pedir de novo. Se essas lives não te ajudam em nada, se essas lives não te servem para nada, se essas lives não te ajudam a evoluir, faz um favor para mim e para o seu patrocinador. Pare de assistir as lives. Se elas não te somam nada. Não, mas se você fala, não, as lives me dão disposição, a live melhora meu dia, a live me eleva, a live contribui que eu seja mais produtivo, continue, traga mais gente, mas não fica perdendo seu tempo em algo que não vai te levar para lugar nenhum. Às vezes a gente fica colocando coisa na nossa cabeça, perdendo tempo, não vai a lugar nenhum, e nisso a gente está gastando tempo, lembra? Ou a gente está ganhando ou a gente está perdendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu acabar com o meu shake que a Sueli fez aqui. Você sabia que eu tomo shake mastigando? Ontem eu falei isso lá no Espaço Vida Saudável ontem. Bem-vindo, Padre Caio. Pra quem não sabe, Padre Caio é pré-candidato a vereador lá no Rio Grande do Norte, hein, galera? Lá em Natal. Eu acho que é Natal mesmo. Padre Caio pré-candidato. Vamos fazer campanha para Padre Caio. Deixa eu dizer uma coisinha pra você que tá aqui. Ontem eu tava lá no espaço falando que eu tomo shake mastigando, sabia? Eu tomo chá da Herbalife mastigando. É como se eu tivesse a sensação de comer. Mas vamos voltar pro nosso tema aqui. Você sabia que o ser humano, ele gasta o tempo dele sem perceber? Gasta tempo
gasta dinheiro sem perceber, gasta saúde sem perceber. A gente faz um punhado de coisas que a gente nem percebe que a gente está fazendo. Deixa eu te dar só uma dica aqui para você. Antes de você... Às vezes eu vou parar agora para alterar o meu cardápio de alimentação. Eu vou começar agora a controlar as minhas despesas, controlar as minhas finanças. Eu vou começar agora a reorganizar o meu tempo. Mas a primeira coisa, você precisa entender o seu comportamento mental. Como que a sua cabeça está hoje? Qual que é o seu comportamento atual hoje? Você está comendo tudo errado? Não, estou comendo tudo errado, então tem que melhorar o cardápio. Não, estou gastando o que eu não tenho. Opa, tem que controlar as finanças. Ah não, meu tempo ele se perde. Quando eu vejo, não fiz nada. Tem que reorganizar o tempo. As suas atitudes no dia a dia, galera, ela tem que ser do nível consciente aqui. Você tem que parar para pensar nisso aqui. Você tem que sair do nível inconsciente, do nível irracional, do nível emocional, que às vezes a gente faz as coisas pela emoção, por algo consciente, que você tenha consciência que eu preciso mudar. Você tem que avaliar no seu tempo de ontem. Eu não estou falando que você não trabalha. A maioria de nós que trabalhamos com Herbalife, que desenvolvemos a atividade Herbalife, a gente trabalha demais. A gente vê um gordinho na rua, está pensando em vender produto. Alguém reclama de alguma coisa, ou financeiro, ou insatisfação, a gente já pensa em chamar a pessoa para oportunidade de negócio. Mas a pergunta é, não adianta ficar pensando em gordinho e pensando em quem está precisando de buscar oportunidade de negócio. Importante é o que eu estou fazendo. Que tipo de ação que eu estou entrando? Eu estou entrando em ação? Eu estou aproveitando esse tempo para ser produtivo? Gente, o Márcio Viana deu um show aqui ontem. Essa semana foi uma semana abençoadíssima. O que a Mônica falou na segunda-feira aqui, como ela usa o tempo dela, como o Márcio Viana usa o tempo, né? E deixa eu dizer para você, uma boa forma da gente poder fazer isso, né? Controlar a alimentação, por exemplo, é colocar uma cadernetinha. Né? Se eu coloco uma caderneta onde eu anoto tudo, né? Por isso que eu gosto dos grupos de maratona, eu já falei e vou falar de novo. Eu gosto do grupo de maratona porque a maratona tem uma sequência, tem uma orientação, tem o que você deve comer ou não. Né? Então, se você quer melhorar a alimentação, comece a anotar aquilo ali. O que você come no dia a dia, qual horário, que tipo de comida, né? Faça isso por uma semana, você vai ter uma ideia geral de onde você está indo. No final desse período de uma semana, você vai ter uma ideia mais clara de como está a sua alimentação e de que você precisa melhorar, o que você precisa trocar, o que você precisa substituir. Da mesma forma, vale para dinheiro. Ah, tá faltando dinheiro, mas você sabe para onde você está indo seu dinheiro? Ontem, gastou o quê? Ah, gastei uma água, gastei um cafezinho, paguei um estacionamento, dei uma gorjeta para alguém, fiz um Pix para ajudar agora no pessoal lá do Rio Grande do Sul. Eu não sei o que você está fazendo com o seu tempo, mas você precisa anotar às vezes, né, o que você está fazendo, anotar o que você comprou, para você ter ideia para onde você está indo seu dinheiro. Deixa eu dizer uma coisa para você, mas a gente precisa ter essa consciência, o que eu estou fazendo com o meu tempo. E a maioria de nós, de forma esmagadora, a gente trabalha o dia inteiro, mas a gente não produz porque a gente está utilizando o nosso tempo de forma errada. Então, começa a anotar o que você faz com o seu tempo durante uma semana. Faz o teste de uma semana só, tá? Só de uma semana, não precisa mais do que uma semana não. Você vai fazer o teste de uma semana do que você faz tempo a tempo. Acorda de manhã, vou fazer atividade física, vou no banheiro, faço isso, aquilo, depois faço live, assisto a live, depois vou pro espaço, vou convidar a gente. Faz aí, ou então trabalho no consultório, atendo cliente, eu não sei. Mas faz aí, depois você dá uma olhada ali naquela semana, né? E veja assim, ó, o que você está fazendo com o seu tempo. Toda vez que você, por exemplo, mudar de uma atividade, né? Você vai começar a fazer outra atividade, você tem que marcar o tempo. Ah não, estou convidando agora, parei de convidar, agora vou fazer, atender no espaço. Opa, parei de atender no espaço, agora vou fazer uma avaliação de bioimpedância. É importante você entender isso aí. Vai cronometrando o tempo. Nessa hora você vai ver que você vai começar a dar valor para o seu tempo e você vai perceber que enquanto você está convidando, você está fazendo gente nova. Mas se você não convida, não teve gente nova naquele dia. Se você ficou fazendo shake, por exemplo, às vezes com você fazendo shake sai mais extra. Mas se tem outra pessoa que está fazendo shake, não tem extra ali. Às vezes quando você está fazendo uma apresentação, você vende mais produto. Então é importante você entender o que você está fazendo com o seu tempo. Mas isso de forma consciente. Por isso que a live de hoje, ela tem esse objetivo. Fazer com que você se torne consciente. Deixa eu dizer para vocês
como eu faço, tá? É o meu jeito de fazer. E não sei se é o jeito certo, mas é o jeito que deu pra mim e eu consigo ter resultado com esse jeito. Todo domingo à noite, na verdade, sábado à noite eu já começo, né? Mas no domingo eu finalizo. Todo domingo à noite eu programo a minha semana inteira. Eu verifico quem vai fazer as lives, eu programo as minhas atividades da semana inteira. Hoje eu já coloquei aqui no grupo da família, ó, hoje é quarta-feira, é dia de culto. Já lembrei, porque quarta-feira é dia de culto, vou para a igreja. Mas eu coloco as minhas atividades da semana inteira. E eu pego os objetivos, né, e foco nos objetivos que vão me ajudar a chegar mais próximo das minhas metas, dos meus objetivos. Eu já falei isso várias vezes nos stories. Domingo é dia de planejar a próxima semana. De segunda a sexta é hora de executar. O sábado é hora de você fazer uma análise. Opa, vem cá, eu tinha isso programado, eu executei o quê? Então, é importante você entender. Domingo planeja, segunda a sexta executa, sábado é dia de analisar, verificar, fazer os ajustes, né? Mas planeja com o máximo de detalhes no domingo. De segunda comece a executar sem pensar muito, porque você já tinha escrito o que você ia fazer. Já estava escrito, já estava decidido. Então, galera, é importante que no dia anterior, ontem, você já tinha que deitar ontem sabendo o que você vai fazer hoje. Não pode, é hoje, você chegar aqui agora e falar o que eu vou fazer no dia de hoje. Não dá, não tem como você ser uma pessoa produtiva, não tem como você chegar nos seus resultados se é hoje que você vai decidir. Ah, Wellington, eu nem tinha ouvido essa live, nem sabia que era assim. Então tá bom, a partir de amanhã você vai fazer assim. Hoje à noite, quando você deitar, você já tem que saber o que você vai fazer no dia de manhã. Então é importante você entender isso. E aí você faz os ajustes, todo domingo você planeja de novo, tá? Galera, a cada semana que eu passo, está me ajudando a chegar mais perto de onde eu quero chegar. Wellington, você não era que chegar presidente não, galerinha. Para que você que não sabe o plano de marketing da Herbalife, eu faço parte da equipe de presidente, mas tem muitos níveis aí para cima. Na verdade, não tem fim, não tem limite. Wellington, alguém já chegou no topo da Herbalife? Não, não tem topo aqui, né? Tem alguém hoje que é uma pessoa mais que tem mais resultado, mas se alguém passar por ele amanhã, tomou o lugar dele, já está no outro nível. Não tem esse lugar, aqui não tem limite, tá? Mas toda vez que eu programo a minha semana, me ajuda a chegar mais próximo de onde eu quero, tá? Pro lugar que eu quero ir, pro lugar que eu quero chegar, pro lugar que eu quero estar. E esse, galera, é um dos grandes segredos para o sucesso. Sabe qual é? Saber onde você quer chegar. Saber qual a direção que você tem que seguir. A maioria de nós faz as coisas por fazer. Faz as coisas de forma inconsciente. Nem sabe o que está fazendo, nem sabe para onde está indo, mas está fazendo. Então deixa eu dizer uma coisinha para você. Eu queria que essa live de hoje fosse uma live marcante na sua vida. Que daqui a alguns anos você falasse assim, ó. E naquele dia eu comecei a valorizar meu tempo. Eu comecei a tratar meu tempo com preço, com valor que ele merece. Gente, esse pequeno tempo que eu estou falando para você tirar no seu domingo, esse pequeno tempo para você planejar, você não tem ideia como que ele vai definir como é que você vai gastar o seu tempo durante a semana. E sabe o que acontece? Isso garante que você vai fazer o que você precisa fazer e não o que aparece para você fazer. E a gente precisa ter essa consciência, porque quando eu sou profissional em administrar o meu tempo, sabe o que acontece? As coisas vão ser mais produtivas, as coisas vão começar a ter resultado, as pessoas vão ver que você está tendo resultado, você vai se tornar uma pessoa mais atrativa. Você sabia que tem estudos, né? Aqui, a última pessoa que parou de comentar aqui para mim parou de subir aqui, não sei porquê. Alguém escreve aí um oi para mim aqui só nos comentários, porque travou aqui a minha internet, beleza? Galera, deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Estudos acadêmicos. Deixa eu pegar um outro celular aqui. Ah, beleza, obrigado. Tá bom já, tá? Obrigado, Universo Fit Niterói. Beleza, Isaura, obrigado. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora. E tem estudos acadêmicos que dizem que sobre interrupção, tá? de tarefa. E é uma ciência, tá? Isso aqui não é da boca para fora, alguém inventou isso não. Os estudos dizem que uma pessoa normal, né? E nós somos normais, um trabalhador normal, ele muda de tarefa a cada 3 minutos. Galera,
diz que nós mudamos de tarefa a cada 3 minutos. Ah, como é isso, Wellington? Vamos imaginar que você começou agora a mandar o WhatsApp. E aí, se alguém te interrompe, alguém pergunta alguma coisa, separa aquilo ali, vai atender a pessoa. E os estudos dizem que para a pessoa voltar no ritmo depois, demora de 20 a 30 minutos. Pensa bem, a gente só consegue fazer algo por 3 minutos. E além de tudo, quando eu vou voltar, eu demoro de 20 a 30 minutos. Você está entendendo para você não perder o foco, então? Deixa eu dizer para vocês como que eu faço. Quando eu vou fazer uma tarefa, eu coloco lá 1 hora. Eu marco lá 1 hora. E aí depois eu fico ali, eu não perco o foco para nada. Eu fico ali, se alguém me chama, não sei o que lá. Sabe por que eu gosto de usar script? Para tudo que eu faço na minha vida eu tenho script. É porque quando alguém me chama, o cara não me tira do meu foco. Eu tô ali, eu sou automático, né? Eu já... É ali, ó. Por exemplo, quando alguém me pergunta sobre os produtos da Herbalife, né? Alguém me pergunta os produtos da Herbalife, a minha mensagem é automática. Vamos imaginar aqui, ó, que Luzimar me perguntou sobre os produtos da Herbalife. Mandou uma mensagem para mim no WhatsApp ou no Instagram. Quero saber informações sobre os produtos da Herbalife. Eu respondo: oi, Luzimar, tudo bem? Eu mando escrito isso, dá uma mensagem. Luzimar, tudo bem? E aí eu falo assim, ó, Luzimar, aí eu gravo um áudio. Luzimar, meu nome é Wellington Artuso, só me tira uma dúvida. O seu interesse nos produtos da Herbalife é para você poder controlar peso ou o seu interesse é em ser uma revendedora dos produtos da Herbalife, poder usar o seu produto com desconto e ainda ganhar dinheiro? Já é automático, eu não tenho uma outra resposta. É isso aqui. E se aparecer 10 pessoas no dia, a pergunta é a mesma. Pergunto se ela quer apenas usar os produtos, né? E pergunto se ela quer usar os produtos com desconto e poder revender se ela quiser. E é desse jeito que eu faço com todo mundo. Então, tá padronizado, eu não tenho que ficar pensando muito. Então, quando você cria esses scripts, é importante você entender que os resultados eles vão vir numa velocidade incrível. E quando a gente está focado em fazer algo e a gente para de fazer aquilo e começa a fazer outra coisa, sai do foco, para a gente voltar demora de 20 a 30 minutos, você sabe o que acontece? A consequência disso no resultado final da sua produção no dia a dia, ela é desastrosa. Você não tem ideia ainda que isso pode ser mais grave ainda quando trata-se de um trabalhador para a área da saúde, um trabalhador da área de segurança, que precisa de atenção, um vigilante, por exemplo, que precisa de muita atenção. Imagina bem se o cara desfoca e ele gasta 20 minutos para ele voltar no ritmo de novo, né? Então, qualquer distração, dependendo do profissional, um motorista de trânsito, galera, tá ali um motorista de caminhão nas estradas, a maioria dos acidentes nas estradas são por falha humana, porque a pessoa se distrai. Então deixa eu dizer para você, essa situação ela tem que se agravado muito por conta do mau uso dos telefones. A gente está aqui agora, por exemplo, eu estou aqui agora, toda vez que alguém manda um WhatsApp para mim, para o Wellington, a mensaginha aparece para mim aqui, ó, chegando no WhatsApp. Tem um cara que me manda o WhatsApp todo dia na hora da live e é o Claudinei. Claudinei, você está aqui, né, Claudinei? Por favor, Claudinei, para de me mandar um WhatsApp na hora da live. As mensagens ficam aparecendo para mim aqui toda hora, aqui em cima, não aqui na tela, né? Mas aqui em cima no alto, tá bom? E aí, deixa eu dizer para você, com o uso do smartphone, o que aconteceu é que isso aqui, as pessoas hoje, elas se banalizaram em termos de concentração. As pessoas não se concentram mais, as pessoas têm dificuldade em concentrar hoje. É você mesmo, Claudinei, ótimo, meu amigo. E é só mensagem boa que ele me manda. Mas deixa eu dizer uma coisinha para você. As pessoas hoje, elas perderam devido a... Ninguém concentra mais por causa do smartphone, por causa dos celulares. Né? Cada minuto chega um negócio, chega um Instagram, chega um WhatsApp, chega a mensagem do Facebook, chega a mensagem do banco. Toda hora chega a mensagem de alguém querendo vender telefone celular, vender linha telefônica, vender plano de operadora. Deixa eu dizer para você, a única maneira da gente ser uma pessoa produtiva é a gente pegar e tomar as rédeas da nossa vida. Deixa eu dizer para você, a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida, a gente precisa assumir essa responsabilidade, a gente precisa decidir de forma consciente como é que eu vou utilizar meu tempo. Eu não sei se você já parou para pensar, mas as distrações que aparecem no dia a dia, elas só ocorrem porque eu e você permitimos. Se você não permitir, você acha que alguém vai roubar seu tempo? É que você está tratando o seu tempo como se não fosse uma joia preciosa. Você está dando ele para quem não merece, você está dando para quem não precisa, você está dando ele para quem não te valoriza. Deixa eu dizer para você, eu conheço gente que diz que não tem tempo para ler um livro, né? Mas tem tempo para ver novela.
tem tempo para ver revista de fofoca, tem tempo para ver porcaria na internet, tem tempo para ficar assistindo uma série de séries, jogar conversa fora com os outros. Deixa eu te fazer um pedido do fundo do meu coração, como diz o doutor Nathaniel, para o seu coração. Seja honesto. Não diga que não tem mais tempo, meu irmão. Todo mundo tem tempo igual, todo mundo tem 24 horas, tá? Todo mundo tem tempo igual. O que você precisa ser honesto é o que você está fazendo com o seu tempo. Deixa eu dizer para você, porque quando você é honesto e começa a dizer não, que não tem tempo, você está dizendo para o seu cérebro que você não tem tempo. É uma informação que você está dizendo para o seu cérebro. Eu brinco com minha filha assim, Priscila, eu precisar de mais tempo. Eu precisar de um dia de 36 horas. E aí um dia desse deu uma reportagem aí, não sei onde, se é fake news ou não, mas falando que os dias vão ser mais lentos. Aí a Priscila mandou para mim, pai, ó, ao seu pedido sendo atendido aqui, ó, os dias vão ser mais longos agora. Não sei como que o dia vai ser mais longo. Só teve uma vez na vida que o dia foi mais longo, foi quando Deus parou o sol e não deixou o sol se pôr para Josué vencer uma batalha. Única vez na vida, nunca mais teve isso. Então, qualquer coisa aí é fake news. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você tem esse nível de consciência que você fala que não tem tempo e o seu cérebro condiciona que você não tem tempo, o que vai fazer é que automaticamente o seu corpo inteiro vai cumprir aquela ordem do cérebro, cumprir essa, eu realmente não tenho tempo. E aí você começa a enrolar as tarefas, deixa de fazer uma coisa, depois deixa de fazer outra, as que faz mais ou menos, e ainda faz com dificuldade, e é assim que o nosso cérebro funciona. Então, se eu puder fazer um pedido para você, eu vou te fazer. Comece a declarar a partir de hoje que todo mundo tem tempo igual e que você vai ser produtivo no seu tempo, que você não vai jogar mais fora o seu tempo, que você não vai desperdiçar mais seu tempo. Aprenda a falar não para as pessoas. Às vezes a gente é muito bonzinho, e às vezes, para você ter a vida que você quer ter, você vai ter que falar não para os outros. Não para aquela pessoa que te pede coisas que não está te levando para lugar nenhum. Não para aquelas pessoas que estão te tirando do foco. Não das pessoas que estão te tirando da sua atividade diária no dia a dia. O que você precisa fazer é mudar a atitude. É muito simples, mudar a atitude. O mesmo tempo que você gasta com coisas inúteis, começar agora a investir em coisas úteis. Começar a ler um bom livro, fazer um curso, aprender algo novo, assistir essas lives e praticar o conteúdo das lives. Não adianta assistir live e não praticar. Galera, pensa numa coisa, você tem horas preciosas à sua disposição. Tá aí, são 24 horas, e se você não aproveitar elas hoje, amanhã você perdeu. Você não pode ter amanhã 48. Você vai perder. Pense nessas coisas, né? Comece a entender que você tem essa preciosidade na mão. O que você precisa é saber escolher. Saber escolher como você vai ocupar essas horas suas. Quando você sabia que quando você valoriza o seu tempo, você aprende a priorizar e a fazer as tarefas mais importantes, né? E as tarefas mais importantes, anota aí. Geralmente elas não são as mais urgentes, né? Mas são as tarefas mais importantes que a gente às vezes deixa para o dia de amanhã. E aí deixei para o dia de amanhã, amanhã ela já não é importante mais, porque aí já virou urgente. E toda vez que eu vou fazer algo urgente, eu não vou para o lugar que eu queria. Toda vez que eu faço algo urgente, eu estou tendo que remediar alguma coisa, eu estou tendo que consertar alguma coisa, porque chegou no estado de urgente, urgente tem que fazer. Então, a gente precisa entender o seguinte, de manhã, quais são as coisas importantes? O que eu preciso fazer hoje de importante que vai me levar para o próximo nível? Isso que eu vou fazer aqui agora vai me dar qual tipo de resultado? Porque se você não fizer hoje, meu irmão, no dia de amanhã você vai ter que fazer. O Laí Ribeiro falou no vídeo de hoje o seguinte, se você não tira tempo para cuidar da sua saúde hoje, amanhã você vai ser obrigado a tirar tempo para cuidar da sua doença. Vou repetir o que Laí Ribeiro falou hoje no vídeo de manhã. Se você não tirar tempo para cuidar da sua saúde hoje, no dia de amanhã você vai ser obrigado a tirar tempo para cuidar da sua saúde. Galera, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã o que é importante, não. Porque às vezes se você deixar para amanhã vai virar urgente. E quando é urgente a gente tem que fazer de qualquer maneira. E às vezes aquilo amanhã não era importante, mas era para ter sido importante ter feito no dia de hoje. Quando você entende essa rotina aqui, o seu nível de energia vai aumentar, você vai ser mais produtivo, você vai ficar menos estressado, menos exausto. Porque quando você não dá tempo de fazer as coisas, você fica estressado, sabia?
Então, aí, quando você começa a fazer as coisas corretinhas, você vai começar a enxergar o seu trabalho, a sua atividade, a sua produtividade como algo estimulante, algo que vai fazer com que você renda mais. Então, deixa eu dizer uma coisa. Eu queria que você começasse a pensar no seu trabalho. Pense no seu trabalho como um jogo de metas, né? Estabeleça ali pontuações. Você precisa se tornar um melhor jogador a cada dia. Cada dia que você usar o seu tempo melhor e produzir, parabéns para você, 1-0 para você. Você venceu para a distração, você venceu pelo desconforto, você venceu em relação ao dia anterior. E a gente precisa ir avançando cada dia. Ninguém precisa ser melhor do que ninguém aqui nessa live, mas a gente precisa ser melhor a cada dia. O meu convite para você hoje, que não precisa ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor vendedor, o melhor recrutador, mas nós precisamos ser melhor qualquer uma dessas coisas a cada dia. Eu queria que você pensasse agora, a partir de agora, pense no seu tempo como dinheiro. Imagina que R$1 que significa 1 segundo, R$100 significa 1 minuto, R$1.000 significa 1 hora. Que valor que você está dando para R$1.000, que é 1 hora? Você está entendendo o que eu estou falando? Tá? Deixa eu dizer para você, a gente precisa entender isso. Você sabia que existem milhões de maneiras aí fora se você lidar com as suas 24 horas? 24 horas que foram lhe confiadas, 24 horas que lhe foram te dadas de presente e você pode aprender, hein? Galera, tem vários aplicativos que você pode aprender a controlar o tempo. Você, Wellington, mas eu sou uma pessoa muito sobrecarregada. Eu tenho que cuidar do meu pai, da minha mãe, do meu menino, levar cachorro, não sei o que lá. E arranja 1001 coisa para você fazer, né? Se você é uma pessoa que atualmente está muito sobrecarregado, sabe por quê? É porque está deixando acumular trabalho. É que não está fazendo as coisas importantes na hora que elas tinham que ser feitas e começou a fazer coisas urgentes. Não sei se é na empresa, se é em casa ou em qualquer área da sua vida. Uma coisa eu sei e posso te garantir: tudo que você deixa acumular vai fazendo uma pilha. Priscila começou a fazer campanha para ajudar o pessoal lá do sul. Galera, na minha casa aqui, a sala é grande. Tá quase difícil de transitar dentro de casa. Ontem deve ter chegado umas 40 ou 50 caixas ontem aqui em casa. Tá lotado de caixas de coisas aqui para levar para Azul poder levar lá para o sul. Mas vai empilhando, e a nossa vida é assim, as coisas vão empilhando, empilhando. E sabe que começa a criar uma proporção que daqui a pouco, se você quiser procurar alguma coisa, você não acha mais nada. Transforma-se numa montanha. Então, deixa eu dizer para você, a gente precisa começar a mudar os nossos hábitos. Deixa eu dizer para você, não adianta, galera, eu queria que você passasse para pensar, escreve para mim aqui nos comentários, eu queria que você escrevesse aqui nos comentários, hoje, onde é que você tem perdido tempo? Escreva para mim, qual a ação que você tem feito atualmente, que isso você considera agora, depois da live de hoje, você considera que é uma perda de tempo, que você está jogando o seu tempo fora. Escreva aqui para mim nos comentários. O que você tem feito hoje que você considera que é uma perda de tempo? Vamos lá. Enquanto as pessoas vão escrevendo nos comentários, gente, hoje nós estamos falando que o tempo é precioso, como a gente está administrando o tempo, como a gente está fazendo com o nosso tempo, tá? E o meu convite para você hoje é que você entenda que o tempo, galera, tempo perdido não se recupera nunca mais. A Cíntia está dizendo, muito bem, não digo mais que estou sobrecarregado. Cíntia já diz muito sim para os outros. Toda vez que eu digo sim para os outros, acaba natural dizendo não para a gente. Magno Vieira, ambiente tóxico que às vezes frequento. Netflix. Vai escrevendo aí o que você sente que você literalmente está perdendo o seu tempo, né? E tempo perdido não se recupera mais. Deixa eu dizer uma coisinha para você, para a gente finalizar nossa live hoje, que eu quero acabar a live mais cedo hoje, que eu tenho um compromisso. Não adianta você ficar fazendo drama, sabia? Reclamando, pensando que só férias vai resolver o seu problema. A gente acabou de chegar de um cruzeiro agora, né?
E Cruzeiro não foi. O Cruzeiro foi bom demais, mas Cruzeiro não resolveu nossos problemas. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Sabe o que eu desejo pra cada um aqui de vocês? Eu vou te falar de verdade o que eu desejo. Eu desejo pra cada um de vocês que vai chegar um dia na sua vida, anota isso aí. Vai chegar um dia na sua vida que você vai viver com 10% do que você ganha. Os outros 90% vai ser para você investir, vai ser para você doar, vai ser para você fazer caridade, vai ser para você se divertir, mas com apenas 10% você vai manter seu padrão de vida. Ou o que você quer dizer isso? Eu quero dizer que se um dia imagina que você tem um padrão de vida de 10 mil, você precisa de 10 mil reais para comer, beber, dormir, pagar seu plano de saúde e pagar as despesas normais. Vamos imaginar que seja 10 mil reais. Eu estou querendo dizer para você que um dia você vai estar ganhando 100 mil reais e 10 mil só vai ser o suficiente para você viver, pagar o seu padrão de vida e que 90 você vai fazer outras coisas. Ah não, meu padrão de vida é de 20 mil reais. Vai chegar um dia que você vai ganhar 200 mil. Eu queria que você acreditasse nisso. Na verdade eu quero que você acreditasse nisso. Vai chegar uma hora que você vai viver com 10% dos seus ganhos. Então, mas você precisa acreditar nisso. De novo, galera, não precisa de dar muita volta. Você não precisa sair muito de onde você está, não. Eu moro numa cidadezinha pequena de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes. Não tem problema, galera. Um dia desse aí nós vimos uma pessoa que mora numa comunidade, né? Essa semana agora, semana passada, não é isso? De 2 mil pessoas. E eu quero que você entenda que de onde você mora, só pensa nisso, do lugar que você mora, da cidade que você mora, num raio de 100 quilômetros. Num raio de 100 quilômetros, mesmo que você more numa cidade pequena, num raio de 100 quilômetros, você pode chegar ao nível de presidente da Herbalife. Quem mora numa cidade grande como eu, Salvador, quem mora em Belo Horizonte, quem mora em Porto Alegre, quem mora no Rio, São Paulo, quem mora em capitais, nem precisa de 100 quilômetros, é menos. Mas para você que mora às vezes mais no interior, se você pegar um raio de 100 quilômetros e fala, eu vou montar o meu negócio num raio de 100 quilômetros. Você sabia, se você tiver 50 espaços vida saudável em 3 níveis da sua organização, distribuído aí em 100 cidades mais ou menos, ou em 100 quilômetros, desculpa, 100 quilômetros, 100 cidades não, em 100 quilômetros, pode ser 3 cidades só, 30 espaços na cidade A, 30 espaços na cidade B, 40 na cidade C ou na sua cidade. Você sabia que você já chega ao nível de presidente da Herbalife? Se for espaço aí produzindo de 3 a 4 mil pontos, se for um espaço aí compartilhado. Então deixa eu dizer uma coisa para você. É por isso que eu queria que você acreditasse. A maioria das pessoas acha assim, mas para chegar a presidente da Herbalife é muito pouco. É muito difícil, eu não vou conseguir chegar. A primeira coisa, você tem que tirar essa limitação da sua cabeça. Galera, eu conheço dona de casa que chegou a presidente, eu conheço médico que chegou a presidente, eu conheço advogado, estudante, dona de casa, eu conheço policial militar, eu conheço tudo enquanto é tipo de profissão que chegou a presidente. Por que não você? Conheço fisioterapeuta que chegou a presidente, conheço gente que não tem escolaridade, não sabia nem ler e escrever e chegou ao nível de presidente da Herbalife. Então, deixa eu dizer para você, é isso que eu quero que você saia daqui com esse pensamento. O nível de presidente está te esperando. O seu PIN de presidente está lá. Se eu pegar o meu PIN de presidente hoje e der para você, fala assim, ó, tá aqui, meu PIN de presidente. Pode usar. Vai na próxima reunião de presidente da Herbalife. Eu tenho certeza que você não tem coragem de ir lá na reunião de presidentes. Você tá com o PIN de presidente, mas você não é um presidente. Você não se qualificou. Então, deixa eu dizer para você, se qualifique. Vamos partir para cima, vamos fazer dos próximos 3 anos. E para isso, a gente precisa saber usar o nosso tempo. Para onde que eu estou investindo o nosso tempo? Com quem eu estou falando? O que eu estou... Gente, aquela apresentação que o Márcio Viana mostrou aqui, lá no flip chart dele ali, né? Que ele mostrou você, 25%, 50%, depois ele mostrou 25 acessos, 50 acessos, 8 downlines, 25 e 50, mostrou ali o plano de marketing, falou que todo mundo começa com 50% e falou do kit. É muito simples, todo mundo consegue fazer aquele tipo de apresentação. Agora, é quanto do seu dia você está fazendo aquele tipo de apresentação. Eu queria que você entendesse. É bem provável que você há pouco tempo foi para o Cruzeiro, ou tirou umas férias, ou quem sabe no final do ano foi para casa do parente, né? Só que você continua sobrecarregado. Às vezes teve um feriadão aí e você continua sobrecarregado. Então, não é
pelo tempo que às vezes você não tem agora, que as coisas não estão acontecendo. É como você está usando o seu tempo. Deixa eu dizer para você, férias não faz milagre na vida de ninguém. Agora, organização, disciplina, aí faz diferença na vida de cada um de nós. Galera, deixa eu dizer para vocês, amanhã, já promovi a nossa live de amanhã. Amanhã nós vamos ter membro da equipe de presidentes. Para mim é uma lenda na Herbalife, Matusalém de Carvalho. Eu lembro que num dos piores momentos da minha vida, o Matusalém saiu lá do Espírito Santo e foi lá para Maceió fazer um evento pra gente. E eu lembro que foi um evento marcante. E o meu convite para você é que você esteja na live amanhã. E o Matusalém, para quem sabe a história do Matusalém, ele estava literalmente falido. Já tinha, se eu não me engano, uns 50 anos de idade. Eu acho que o Matusalém já tinha 50 anos de idade quando ele entrou na Herbalife, ou muito próximo dos 50 anos. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Sugiro você amanhã, pegue aí alguém que você conhece entre 45, 50, 55 até 60 anos. Eu já vou colocar a flyer da live lá agora no canal do Telegram, agora cedinho, agora quando acabar, que eu já vou colocar lá. Sugiro você a convidar pessoas de 45, 50 até 60 anos para a live de amanhã. Galera, hoje está mais fácil. Mas Matusalém começou numa época onde não tinha internet, não tinha nada, né? Onde as pessoas com 50 anos eram velhas. Hoje, com 75, o cara tá jovem. Então, deixa eu dizer para você, se prepare. A live de amanhã vai ser muito abençoada. Então, comece a pensar. Para quem conhece o Matusalém mais ou menos, comece a pensar. Quem são as pessoas que têm o perfil do Matusalém? Quem pode se conectar com a história? Quem pode se identificar com a história do Matusalém? Então amanhã, 7 horas da manhã, a nossa live Café com o Presidente, com membro da equipe de presidentes Matusalém de Carvalho. Galerinha, fiquem com Deus. Uma excelente quarta-feira para vocês. Lembrando, se você puder ajudar a galera lá do Rio Grande do Sul, comece a descobrir um distribuidor da Herbalife que esteja precisando de ajuda. Ah, mas eu não sou da Herbalife. Comece a procurar, às vezes, um parente, um amigo, alguém que você conhece que mora lá no Rio Grande do Sul. Procura saber como que ela tá, se ela está precisando de ajuda ou não. Faça um Pix diretamente para a conta dela. Eu tenho certeza que tem muita gente precisando da gente aí. Obrigadão, fiquem com Deus. Até amanhã, 7 horas da manhã. Lembra, utilize o seu tempo como se fosse uma joia preciosa. Tchau, tchau. Daniel Crichel precisa, eu já fiz a minha doação para ele.